Bem-vindos e bem-vindas a Stratocast, o podcast da TDS Company, que fala sobre coisas que importam para a gente no mundo em rede, na sociedade, na economia do aprendizado e do conhecimento. E o nosso tema hoje, sem ponto de interrogação, é empresas são escolas. Claro que a gente podia ter posto um ponto de interrogação nisso tudo e fazer como pergunta, como eu vou fazer para as minhas convidadas de hoje aqui no podcast, que eu vou pedir para elas se apresentarem. Começando por... Mariana Moura. Eu acho que tenho alguns papéis aqui, né? Eu acabei de fundar uma escola de negócios chamada Evoa, com o nosso foco principal é a educação sob demanda, ou seja, a gente está trabalhando muito em company a partir de necessidades específicas, porque eu também sou consultora, então misturo um pouco da consultoria, que vai lá, que faz um diagnóstico e apresenta uma solução, e trago isso também para a educação, seguindo um pouco esse mesmo caminho. Eu também sou acionista da Baterias Moura, né? Lá eu ocupo algumas posições na governança, sou vice-presidente do nosso conselho de acionistas, estou no nosso comitê de estratégia, estou iniciando agora a liderança do comitê de sustentabilidade e de governança também. Então, é isso. Massa. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, a depender, né, da hora que o nosso querido ouvinte ouve. Eu sou Carla Alexandre, sou gestora de soluções educacionais do César. Trabalho aqui no nosso ecossistema há 17 anos, em empresas de educação, tecnologia e inovação. E eu acho que eu estou aqui nessa bancada porque eu tenho uma certa experiência em fundar algumas áreas de educação corporativa nas empresas. E aí acho que vai ser um bate-papo bem legal para a gente falar sobre indicadores, por onde é que a gente começa, quais são as principais barreiras culturais. Enfim, já passei por tudo isso. Que massa! Olá, pessoal. Eu sou Flávia Brito. Sou empreendedora aqui do Porto Digital. Há 23 anos comecei uma empresa de cibersegurança, né, onde todo mundo dizia que eu era louca, que isso não existia. E muitas pessoas chegam hoje e dizem, olha, você está na crista da onda e não sabem a história que o empreendedor percorre. Também sou conselheira do Porto Digital e sou conselheira também da ABS, que é uma associação representativa aqui no Brasil de empresas de tecnologia. E para nós é um desafio e é muito bom falar sobre educação nas empresas. Então, vamos lá, Silvio. Muito massa, Flávia. Começando exatamente por você, que foi a última a se apresentar, e eu agradeço a todas pelo tempo, pelo acolhimento da nossa chamada para essa discussão, que eu acho que é extremamente relevante para o futuro de todos os negócios e da economia. Vamos transformar o título da nossa conversa em pergunta, Flávia. Empresas deveriam ser e já são escolas? Sim. Infelizmente, a gente traz hoje o colaborador muito bem capacitado, tecnicamente falando. Hoje a gente tem muito mais acesso a cursos, a certificações. E aí eu estou falando muito do mundo de cibersegurança, porque eu acho que é importante para quem vai ouvir esse podcast, mas as pessoas esquecem do soft skill. Então, a gente tem um trabalho de formação dentro da companhia para que as pessoas aprendam a trabalhar em equipe, para que elas olhem para o colega não como um concorrente, mas como um colaborador, em que a gente avança quando todo mundo aprende. Então, a gente valoriza muito quem aprende e traz para dentro de casa para ensinar para os outros, né? Quem traz um conteúdo, e a gente tem um programa interno chamado Sexta do Saber. Então, todas as sextas-feiras, a gente sempre traz temas que são relevantes para o nosso negócio ou para as pessoas, né? Que depois da pandemia, a gente não parou nenhum dia, porque a gente é infraestrutura crítica, digamos assim, mas a gente ficou com as pessoas isoladas e elas sentiram muito emocionalmente. Então, na empresa, a gente forma cidadãos. As pessoas vêm com todo o know-how técnico, com hard skill, mas a gente desenvolve as pessoas internamente. A gente apoia, a gente traça com elas planos de ação, estratégias de ensino, né? A gente tem também programas de capacitação interna que a gente apoia com bolsas escolares. Então, você sabe que lá na BWP a gente tem várias pessoas fazendo doutorado, mestrado, né? A gente incentiva a pós-graduação, a outros idiomas também. Então, a empresa sim é uma escola. Que bom que você falou a escola. A porque escola, já estava confundindo a escoula com empresa. Pois é, isso é sistêmico.
técnico lá. Exatamente. A gente não coloca isso só como um incentivador, a gente coloca isso no nosso dia a dia. Isso, a escola BidWeb. Agora eu queria passar para Mariana para depois falar com Carla. E aí eu queria inverter um pouco a pergunta para tu, Mariana, sendo a mesma pergunta. Mas é o seguinte, você é fundadora da Evoa, que é uma escola de negócio. A escola tem que ser uma empresa? Sim, não Mas tenho veja, dúvida. vamos falar, deixa eu ampliar a minha pergunta aqui. Eu estou falando, por exemplo, a escola pública, uma universidade, ela tem que se pensar como uma empresa no sentido de que ela tem que procurar um lugar no mercado, ela tem uma oferta, essa oferta tem competição, mesmo que seja gratuita, tem um custo de oportunidade das pessoas irem para lá e assim por diante. Fala um pouco mais para mim, você que tem também essa experiência de acionista em uma das maiores empresas do Nordeste e a maior empresa de energia na forma de baterias da América Latina. Veja só, até engraçado, porque antes de vir para cá, eu me lembrei de uma situação que conecta muito bem com essa sua pergunta. Minha filha está fazendo vestibular agora e a gente andou visitando algumas escolas de negócios, né? Ela quer estudar administração. E aí eu fui numa das escolas super renomadas no Brasil, aí, de administração, como se chama, né? Aqui. E eu estava com uma garrafinha de água, feito essa, tinha terminado a garrafinha de água e fui procurar o lixo apropriado para jogar minha garrafinha. E não achei. Perguntei, vocês não têm um lugar para coletar uma coleta seletiva, não? Não. Eles são referência, tem um departamento que é referência em sustentabilidade. Tem uma disciplina na graduação, outra na pós. Professores de doutorado fazem pesquisa em sustentabilidade e foram incapazes de implementar a coleta seletiva dentro da universidade, dentro do campus. Do negócio de educação. Do negócio de educação. Então, assim, eu acho que essa minha forma de lhe responder já responde, né, essa pergunta. Então, assim, eu achei aquilo de uma incoerência absurda, né? Como é que... Então, eu acho que ainda no Brasil, infelizmente, existe essa dissociação entre a academia e as empresas, o que eu acho que é um grande... É um problema, né? É um gap gigantesco. Não sei, minha experiência, eu fiz uma transição de carreira quando eu estava com uns 30 anos e eu precisei, assim, minha sensação é que eu precisava acelerar o meu desenvolvimento. Então, frequentei muitas escolas de negócio pelo mundo. E uma das coisas que mais me impressionou de cara foi exatamente que o conhecimento não era criado nas universidades. Ele bebia-se da fonte, das experiências das empresas, trazia-se para a universidade para relacionar aquilo com a teoria, né, para tornar aquilo ali, sistematizar aquele entendimento e aí sim difundi-lo. Mas a essência do conhecimento vinha exatamente do campo, da observação do que as empresas estavam fazendo e como elas estavam dando solução para os seus problemas. Então eu acho que a gente aqui no Brasil precisa evoluir muito nesse sentido. Que massa. Antes de eu fazer uma pergunta para Carla, deixa eu fazer um disclaimer. Além de cientista-chefe e fundador da TDS Company, eu sou um dos fundadores. Durante muito tempo fui presidente e cientista-chefe do César e hoje eu sou professor extraordinário da César School, onde Carla trabalha. Desculpa, e é meu orientador. Sim, eu sou orientador de Flávia também, mas eu não queria fazer propaganda disso. Mas todo mundo tem inveja disso, eu vou falar. Bom, então, dentro desse contexto, Carla, veja, a gente tem um lema na César School que, por acaso, eu criei lá atrás, que é uma brincadeira com uma brincadeira, né? Tem uma brincadeira com a universidade brasileira, principalmente, dizendo, ó, quem sabe faz, quem não sabe ensina. E o lema da School, onde Flávia faz doutorado, e Carla trabalha, e eu também, ou seja, estamos os três lá, né? É aprenda com quem faz. Ou seja, e ao mesmo tempo como é problem-based learning, aprenda fazendo. Não venha com conversa. Então você pega problemas reais que vêm de empresas do Porto Digital e de fora do Porto Digital, tanto na graduação como na pós-graduação. Flávia está fazendo um doutorado sobre o assunto no qual ela trabalha, né, sobre o modelo de negócio da própria BidWeb. Como é que a gente faz isso? Como é que você vê isso sendo feito? E a gente, eu acho que tem que se criticar publicamente também. Aonde é que a gente ainda está errando? Onde era que a gente devia estar fazendo mais e melhor e mais bem feito? Uma pergunta bem complexa, mas bora lá. Primeiro, eu acho que esse é um dos diferenciais da César School no mercado, né? Sem querer fazer propaganda, mas de fato porque os nossos estudantes eles saem mais preparados para o mercado. Se a gente pensar o sistema educacional como um ecossistema com várias engrenagens, eu vou trazer o exemplo que a Mariana trouxe. É como que quem pensa a educação não está na ponta da educação fazendo aquela prática. E aí começam as
né? Os paradoxos, os antagonismos mesmo da educação. E eu acho que esse é um ponto que a gente dentro do César já avançou, porque quem está fazendo a educação também está pensando a educação. Um outro ponto é que eu acho que a gente ainda... eu sou da área de linguagem, inicialmente. A minha formação inicial é em letras. E eu gosto muito de trabalhar a partir dessa linguagem. Então, por exemplo, o nosso sistema educacional, ele ainda é muito arraigado na segunda Revolução Industrial. E a gente está aqui num ecossistema falando de quinta Revolução Industrial. E a gente ainda tem, dentro da cultura de aprendizagem, palavras como capacitação, como aprendizado, né? Então, eu pegando ali a etimologia da palavra, né? O ado, que é uma das formas infinitivas do verbo, que é o acabado, né? Que é aquela ação finda, finita. Eu acho que isso já imprime, inclusive, na ação do aprender, algo que tem fim. E a gente sabe que não tem. Então, eu gosto Nunca teve, na realidade, né? Exatamente. Mesmo na Revolução Industrial, é Exatamente, bom saber. exatamente. E que funciona. Não é que ela não funciona. Funciona aquele sistema. Mas hoje, quando eu falo em capacitação, em treinamento, eu acho que eu ainda tenho um olhar atrás. De um processo atrás. Quando eu olho para o processo mais atual, eu penso em formação, como você traz. Formação desse ser humano, desenvolvimento desse ser humano. Então, eu coloco o ser humano no centro e eu preciso olhar para as necessidades dele e, a partir disso, eu estruturo todo um processo de aprendizagem, não de aprendizado. Isso. Então, eu acho que essa é uma virada de chave que muitas vezes pode parecer besteira, mas que influencia muito a cultura, e eu acho que o César carrega muito dessa cultura. Massa, que é, de resto, o que a gente pensa o tempo todo no Porto Digital, né? Como é que a gente, para, aspas, parar em pé, a gente tem que estar pedalando. Então, é em pé, mas não é parado. Então, ninguém está parado em pé. Move queimando, assim. Iluminando. Exatamente. Viva os nossos terreiros. Eu tenho um exemplo em casa, né? Minha filha estudou numa das melhores colégios de Recife, né? Passou nas melhores universidades do Brasil e ela escolheu ficar na César. Foi uma escolha dela. Por quê? Porque é um modelo de formação onde o jovem tem a perspectiva de ter o parque, né? O ecossistema para ele se desenvolver. Sim. Porque funciona num ecossistema. Exatamente. O que leva a gente, repensando a história todinha, do ponto de vista de cultura ampla na sociedade. Mariana, você que está começando a EVOA, como é que você vê a formação de culturas organizacionais de aprendizagem como processo permanente? Tipo assim, a gente nunca mais vai parar de estudar, né? Que era uma ilusão que eu tinha. Assim, mas só uma vez, ainda bem. Quando eu me graduei em engenharia, e eu tenho um texto no meu blog silvio.meira.com, onde eu defendo que a gente tem que parar com esse negócio de graduações e diplomas e ir para competências e habilidades, que é uma transformação permanente do processo. Esqueça que você tem um diploma. Ele não vale nada. Ele é só parte da sua história. Você tem que continuar aprendendo daqui para frente continuamente. Mas veja, formatura, a gente deu uma festa chamada Schools Out Forever. Isso foi no dia 8 de dezembro. No dia 5 de janeiro, eu estava na pós-graduação. Aí eu digo, como assim Schools Out Forever? E depois eu fiz um doutorado e depois eu comecei a ser pesquisador e professor, mas eu sempre tive uma síndrome de impostor assim, gigante. Quanto mais eu aprendia, mais eu descobria perguntas que eu não sabia responder. Então, eu acabei me viciando nas perguntas e não nas respostas. Muito tempo depois, a gente veio usar isso em todos os processos de desenvolvimento de negócio, de software e tudo, que é o seguinte, esqueça a solução. Não se vicie na solução que você tem, porque ela não é uma ferramenta que abre, usando a metáfora da Revolução Industrial, todas as portas. Você tem que se fixar certas horas, algumas horas pelo menos, no estágio de desenvolvimento do seu negócio, no problema. Qual é o problema? E não se vicie nele, só se fixe. Porque o problema pode não ser aquele, porque às vezes as pessoas resolvem magnificamente o problema errado, quando a gente faz isso o tempo todo em empresa de tecnologia, por exemplo. Mas como é que você acha que a gente pode mudar a cultura?
Ou qual é a esperança que você tem, talvez até, que a gente consiga mudar, porque não vai cair do céu. Não. Adorei que você fez essa pergunta, porque eu estava louca para conectar com a fala de Flávia. E aí eu vou começar falando sobre essa competência aí de não resolver o problema, de não partir para a solução, né? Na psicodinâmica a gente chama isso de negative capability. Isso foi um termo até criado, agora eu não me lembro exatamente do poeta, mas que ele traduzindo e explicando as peças de Shakespeare, que existia essa não resolver, não solucionar, sabe? Se deixar em aberto. Então essa capacidade negativa de não partir para a solução, não partir para a resposta muito rápido. Criar espaço para reflexão, né? E aí eu gostei muito quando você trouxe cultura, porque quando a Flávia estava falando, ela estava falando de uma cultura de aprendizagem, né? E essas discussões que vieram agora, mais recentemente, sobre soft skills, competências emocionais, competências comportamentais, eu fico com a sensação que atribuem muito ao indivíduo a responsabilidade de se desenvolver. E esquecem que especialmente nesse tipo de competência, você não se desenvolve se o ambiente for hostil ao desenvolvimento daquelas capacidades. Então, eu estava numa conversa falando e as pessoas dizendo assim, não, porque a gente precisa agora, diante da inteligência artificial, para o ser humano se diferenciar, ele precisa trabalhar o pensamento crítico. Beleza, ótimo. Aí você vai pegar, vai fazer um monte de cursinho de pensamento crítico, vai criar um monte de gente fazendo um checklist para vir pensar criticamente. E a gente sabe muito bem que não se desenvolve pensamento crítico dessa forma. Mas vamos lá, vamos dizer que aquelas pessoas conseguiram evoluir em pensamento crítico. Chegam numa empresa onde está tendo uma reunião e aquela empresa é extremamente hierárquica. Quando você demonstra uma opinião contrária do seu chefe, aquilo ali vão logo colocar um asterisco em você. Você vai para outra checklist. Exatamente. Então, assim, como um ambiente desse vai estimular o pensamento crítico? Então, muitas vezes as empresas vão demandar, vêm para a Evoa e vão dizer, Mariana, a gente está precisando desenvolver nessa equipe o pensamento crítico. Aí eu vou ter que ouvir, feito uma consultora. Deixa eu fazer só um parêntese nessa tua fala. E muitas empresas, principalmente essas hierárquicas, elas acham que tudo vai se resolver com curso e aula. Então, aí é isso. Aí eu, com a escuta de consultora, com olhar sistêmico e até psicodinâmico, eu vou ouvir mais, vou ouvir além. Eu vou tentar captar esses sinais da cultura. Porque não vai adiantar eu fazer um curso maravilhoso, super incrível, com as melhores possibilidades de desenvolver pensamento crítico, se o ambiente é hostil à diversidade de pensamento, se o ambiente corta as pessoas que são... Muitas vezes, eu até digo que nas empresas tem formas de chamar, né? As pessoas, você dá logo um nome, dá logo um rótulo para aquele que pensa diferente. Cada empresa vai ter o seu, né? Mas ela vai taxar logo de que aquela pessoa não fit, não é da cultura, né? Então, como é que num ambiente como esse eu posso entregar a melhor solução? Meu curso pode estar desenhado perfeitamente em sentido de metodologias, de técnicas de desenvolver pensamento crítico. Mas se eu não levar em consideração, se eu não chamar a alta gestão ali para discutir, que não vai adiantar, que eles vão ter aquele curso, mas se eles não refletirem sobre como é que aquele comportamento ali rígido, hierárquico, que corta qualquer opinião que não for uma opinião de confirmação, aquilo ali vai minar qualquer possibilidade de se desenvolver pensamento crítico naquele ambiente. Isso vale para tudo, empatia, para qualquer outra... Mas deixa. Diga. Seguinte, porque a empresa é uma escola quando você vive isso. Então, o processo de aprendizagem e de você ter isso de forma sistemática, fazendo curso ou estudando, né, de que forma for, isso só vai valer a pena e a empresa só vai te trazer conhecimento se você viver aquilo. Então, o que você traz o que é vivido não é esquecido. Então, as pessoas aprendem assim. Mas deixa eu ia fazer uma pergunta para você. Obrigado pela complementação, Flávia, mas eu ia fazer uma pergunta para você, porque a gente está falando aqui muito de soft skills, como é que eu aprendo a trabalhar, a conviver, a discutir, a debater, a discordar, a me enriquecer com visões diferentes da minha para conseguir fazer a minha parte no processo como um todo. Mas eu queria ir para uma coisa que não são tão soft assim. Eu queria hard skills. Você está num negócio de segurança de informação onde 100% do tempo, com raríssimas exceções, as descobertas técnicas e científicas são feitas pelas empresas. Então, no seu caso de empresa, assim como no caso da maioria das empresas de software do Porto Digital, se a empresa não for também uma empresa escola de hard skills, ela não consegue sobreviver. Não é isso, não?
Tipo, Sim. eu quando converso com pessoas que trabalham na BID, vários dos quais são doutores, Sim. né? Que se formaram, por acaso, na César School, na Federal de Pernambuco, em outros lugares. As conversas têm um nível de tecnicidade, de conhecimento crítico e duro embutido ali, que também exige, não é só os soft skills. Quem vai trabalhar numa empresa como a BidWeb ou qualquer outra empresa de high-tech, aprende coisa complicada o tempo todo, não é não? O tempo todo. Silvio, é tão difícil a gente falar sobre esse assunto, primeiro porque as pessoas não valorizam tanto no Brasil, né, uma empresa que é de negócio trazer tanto meio acadêmico para dentro de casa. Então, isso que a BidWeb faz, eu já recebi várias críticas. E as pessoas dizem assim, Flávia, mas você não se incomoda que as pessoas usam a BidWeb para ser uma escola, para ser um trampolim? Eu disse, não, acho ótimo. Pelo contrário, a gente está crescendo por causa disso, né? Eu acho lindo, né? E a gente precisa, sim, obviamente, desenvolver as outras capacidades, mas a gente não pode esquecer o lado científico, né? Sim. De estudar. E a gente valoriza muito isso na BidWeb. Uma vez eu fui interrogada por uma pessoa da BidWeb, dizendo assim, mas Flávia, teve uns colaboradores que reclamaram aqui na pesquisa de clima, porque aqui é um ambiente muito inovador, então é muito difícil. Eu falei, então não é para ele estar aqui. Não é para estar aqui, exatamente. Procura um lugar mais calmo, que vai fechar, por sinal. Não tem o que a gente trabalhar. Veja. Não tem que trabalhar isso aí. Aí não tem. ela olhou assim para mim e falou, olha, quem escolhe trabalhar com cibersegurança tem que estudar o tempo inteiro, né? E quando eu comecei o doutorado, o Silvio sabe disso, teve uma pessoa que me perguntou, mas por que você vai fazer doutorado? Você já é CEO, não vai acrescentar em nada na sua vida. Eu fiquei sem acreditar nessa pergunta, que eu não consegui, no momento, responder. A gente discutiu isso, não foi? Discutimos isso em São Paulo. Então, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. E aí, eu acho que a gente tem que aprender a ponderar. A gente tem que se desenvolver tecnicamente, ser maravilhoso, mas a gente também tem que aprender a transformar isso num produto, a colocar isso para escalar, a movimentar as pessoas, a instigar o colaborador a trazer a oportunidade de desenvolvimento, porque talvez o que eu pense seja muito bom, mas o que o meu colaborador traz e conheceu e viveu pode ser muito melhor. Então, a gente tem que formar isso junto. Então, como a gente vive numa sociedade de muita cobrança, veja, eu trabalho numa área de cibersegurança que é uma área altamente masculina, então, conseguir que as pessoas me escutem, né, e posicionar a minha opinião foi desafiador a vida inteira. Ainda é, eu sei. Mas eu não ligo para isso. E a gente precisa saber equilibrar, né? Eu não posso ser a melhor cientista, ter a melhor tese de doutorado e esquecer de trazer isso para o mercado, para o negócio, como é que eu escalo e melhoro o meu negócio. Exatamente. É isso que eu acho que a gente tem que fazer, esse equilíbrio. Mas eu queria terminar com você, Carla, juntando essas coisas que Mariana e Flávia disseram. É o seguinte, e no meio dessa coisa toda, qual é o papel de uma escola de graduação, de especialização, de mestrado, de doutorado em design, engenharia de software, sistemas de informação? Como é que a gente, de uma certa forma, arquiteta? Porque não é um pacote. Como é que a gente arquiteta isso tudo de forma que a gente prepare os mais novos para aprender para sempre e atraia os profissionais, consequentemente, normalmente mais velhos, para que continuem aprendendo com a participação das escolas, como a César School, como a EVOA. Eu estou com a impressão que as perguntas mais difíceis são para mim. As mais complexas, eu digo, complexidade, mas enfim. Para ser rápida e direta, eu acho que é a movimentação. As escolas também, tradicionalmente, elas são muito estáticas. E por isso que é muito difícil qualquer tipo de mudança dentro de um sistema escolar. Quando a gente olha principalmente para mercado de trabalho, futuro do trabalho, profissões, se as escolas, principalmente as graduações, elas não se movimentarem, não tiverem esse olhar de futuro, pensando que estão construindo o futuro agora no presente, a gente não vai conseguir dar todo esse suporte. Então, acho que é exatamente essa movimentação, olhando para todas essas tendências, concatenando mercado, pesquisa, universidade e pessoas. Este foi mais um episódio de Stratocast, o podcast da TDS Company que também homenageia a Fender Stratocaster, uma das maiores, se não a maior guitarra de todos os tempos, que encerra essa nossa edição pipocando um rock no ouvido de vocês. Tchau, tchau, até a próxima.